Primeiro eu quero lembrar a ideia de operação inversa, né? A gente sabe que é possível fazer um monte de operações com funções. A gente começa, quando criança, a fazer operações com números, né? E depois a gente começa a fazer as operações com funções, algumas delas são semelhantes, né? A gente pode fazer adição, o inverso dela é a subtração, o produto e a sua divisão, né? O seu inverso que é a divisão. E com as funções, a gente tem mais possibilidades de trabalho, mais operações, porque a gente pode fazer, uma que eu não escrevi aqui, a gente pode fazer, definir função composta, né? Então, uma função de uma função, e isso vai ser útil depois na hora de derivar. E a gente também pode fazer a operação mais importante que a gente vê nessa nossa disciplina, que é a derivação, né? E a gente já viu as aplicações disso, viu vários exemplos. A pergunta é, será que essa operação, né, a derivação, tem também uma operação inversa? Será que a gente consegue pensar o inverso disso? E a resposta é que sim, né? A gente tem uma possibilidade aí de pensar na integração, que é o que a gente vai ver hoje, como sendo o inverso da derivação. De fato é, o processo inverso, né? Então você vai ver que é uma via de mão dupla. Deste modo, né, quando a gente tem uma função e calcula a sua derivada, a aplicação do processo de integração, você fez a derivada, você vai fazer o processo de integração, a gente vai ver. Se você aplica esse processo de integração na derivada que você tem, você vai voltar para a função original. Então você tem a função, deriva, depois você integra, você volta ali. Mas estou simplificando a coisa aqui, né? Então a gente vai dizer que a função inicial é a primitiva, a gente chama de primitiva. Tem uma função primitiva, derivou, faz a inversa, integrou, você volta na primitiva. A gente vai detalhar um pouco mais isso, claro. Então a gente pode definir uma função, vou usar bastante essa palavra hoje, primitiva, né? Então a gente pode definir uma função f, eu vou usar agora para diferenciar uma coisa da outra, eu vou chamar de f maiúsculo, tá? A primitiva. Essa função f maiúscula é uma primitiva da função f, né? F de x, se aí vem aqui a derivada da função f maiúsculo for igual a f de x, tá? A derivada de f grande igual a f de x, então esse f maiúsculo é a primitiva. A gente pode também, pensando na nomenclatura, na notação que a gente usou mais na parte de derivação, a gente pode pensar usando o f de x mesmo, convencional, e f' de x, né? Então a gente pode dizer que f de x é uma primitiva de f' de x, tá? Você derivou aquela função original que você derivou, aquela função é a primitiva dessa derivada. Isso, de modo geral, vai valer. Muito bem. Primeiro exemplo, subindo aqui, ó, a função f maiúsculo de x igual menos 1 sobre x, tá? É uma primitiva da função f de x 1 sobre x ao quadrado. E isso vai valer, é bom especificar, nesse caso aqui, né, específico, em qualquer intervalo que não tenha origem, tá? Por que eu estou especificando aqui qualquer intervalo que não contém origem? Porque eu não consigo calcular a função, esse f aqui, ó, eu não consigo calcular quando x igual a zero, né? E pior, eu também não consigo calcular essa aqui, 1 sobre x ao quadrado, quando x igual a zero. Então, essas duas funções, elas estão definidas, o domínio delas é conjunto dos reais menos a origem, menos o zero, tá? Então, tudo bem. Mas, mesmo assim, eu posso dizer que a função é uma primitiva. Menos 1 sobre x é uma primitiva de 1 sobre x ao quadrado. Só lembrando de dizer, em qualquer intervalo que não contém origem. E por que isso? Porque para qualquer x diferente de zero, você vai ter que a derivada, né? Aqui, ó, derivada de menos 1 sobre x. Aí eu vou fazer a derivada,
Vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Eu posso escrever, talvez seja interessante para alguns de vocês, para facilitar, eu posso tratar o menos 1 dividido por x como menos 1 vezes esse x que está no denominador, ele vem para cima, eu posso escrever como x elevado a menos 1. Facilita para a gente aplicar aquela regra básica da derivação. Então, menos x elevado a menos 1, mesma coisa que 1 sobre x. Aí, quando eu faço a derivada desse termo aqui, ó, o menos continua lá na frente, vai aparecer um menos 1 aqui, né? Então, vai aparecer outro menos, e aqui o expoente vai ficar menos 1, fica menos 2, né? Menos com menos é mais. Muito bem. Então, a gente tem x elevado a menos 2, que aí eu posso escrever como 1 sobre x ao quadrado, né? E 1 sobre x ao quadrado é aquele f de x que eu acabei de colocar ali em cima. Então, isso mostra para a gente que essas funções estão relacionadas, né? Posso dizer que uma é primitiva da outra. Faço a derivada, chego na outra função. Segundo exemplo, a função 2x ao cubo, f grande 2x ao cubo, vai ser uma primitiva da função f de x igual a 6x ao quadrado. Tá? Por que isso? Bom, vou fazer a derivada, né? Faço a derivada desse f grande aqui, vai ser o 2x ao cubo com um risquinho aqui, lembrar que é a derivada. Quando eu faço isso aqui, vocês já sabem, que é basicona, né? Vai cair o 3 do x ao cubo, vai ficar 2 vezes 3 aqui na frente, x ao cubo vai ficar 3 menos 2, 3 menos 1 igual a 2, 6x ao quadrado, pronto, cheguei no f de x que eu tinha, né? Então, eu relaciono uma função com a outra, por enquanto, através da operação de derivação, né? Então, vou chamar a função original de primitiva. Muito bem. Agora, uma observação que é a seguinte. Eu posso ter outras funções, vou mostrar duas aqui, ó, que também sejam primitivas da mesma função 6x ao quadrado. Tem muitos pais e mães aqui, ó. Por quê? G de x, pensa essa outra função, g de x igual a 2x ao cubo mais 7, né? Pensa mais uma, h de x, 2x ao cubo menos π. Estou colocando lá valores. Todas essas aqui, então, do exercício 2 e do exercício 3, a gente está vendo três funções, o f, o g e o h, todas elas são primitivas do mesmo f de x. Por quê? Todas elas, quando você faz a derivada, processo de derivação, você vai chegar no mesmo lugar, né? Então, a gente viu o f de x, agora, se a gente pegar isso aqui, ó, 2x ao cubo mais 7, o 2x ao cubo vai ficar 6x ao quadrado, a derivada, e o 7 vai sumir, né? A derivada de constante é zero. E a mesma coisa vale para este h. Então, eu vou derivar aqui, 6x ao quadrado, menos π, a derivada disso é zero. Então, todas elas vão ter derivadas iguais entre si e que vão corresponder ao f de x, igual a 6x ao quadrado, né? Deixa eu colocar isso aqui assim. Tá? Beleza. Então, a gente vê que a mesma função pode ter várias primitivas. Bom, que a gente, vou brincar com vocês dizendo o seguinte, que a gente acabou de ver que uma função pode ter mais de uma primitiva, né? E na verdade, a gente pode dizer que a função tem uma vasta família de primitivos, porque eu dei 3 exemplos aqui, cuja derivada é igual, né? Então, são 3 primitivos da mesma função, f de x, e uma vasta família. Você pode somar um monte de constantes ali que você vai chegar no mesmo lugar.
Isso leva a gente a fazer uma primeira proposição. Ó, suponha que f maiúsculo de x seja uma primitiva da função f de x. Tomando uma constante genérica c, eu vou usar o c maiúsculo aqui, né? A gente vai dizer que toda função do tipo g igual a f de x mais c também vai ser uma primitiva, tá? De modo que, na verdade, você vai ter sempre uma vasta família de primitivas para uma função. Mas se você encontrar uma, você encontrou todas, né? E se você encontrar, você fala assim, esse f aqui, esse f maiúsculo é primitiva de uma função lá que me interessa. Então, beleza. Qualquer coisa do tipo f de x mais c, beleza, vai servir também. Claro, por causa dessa questão de somar constante, na hora que eu vou derivar, a constante soma, né? Aí você pode perguntar assim para mim, professor, mas não é um exercício, é uma situação até mais prática, uma aplicação que a gente quer desenvolver e tal. Como é que eu faço, né? Vamos supor que meu objetivo é encontrar uma primitiva para aquela função. Então eu vou ter infinitas respostas, né? Na verdade, assim, genericamente, sim, você vai escrever de um modo geral, de um modo do jeito que está aqui. Você vai pegar uma função e somar uma constante c, você vai dizer que isso representa toda a família de primitivas. Mas na prática, quando você está fazendo um cálculo, que você está interessado em calcular, sei lá, uma área, alguma coisa prática, então você normalmente vai ter condições de contorno, aquelas condições que são impostas no problema, na situação, né? Então, sei lá, vai dizer que quando x igual a 10, a área vale tanto, você já tem aquele número, suponha que você tem isso. Então, você substitui essa condição na resolução, aí você vai descobrir, para aquele caso específico, qual vai ser o valor da sua constante. Mas isso tudo a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, o que eu preciso é que vocês acostumem com a ideia, né, de que a gente vai escrever ainda de forma genérica as primitivas. Eu vou pegar, vou escrever desse jeito aqui, ó, f de x mais c. Esse c é uma constante, né? Beleza. E, aliás, é uma coisa que quando a gente resolve exercícios, muitas vezes as pessoas esquecem de somar a constante. Então, vou ficar sempre lembrando isso, né? Ó, não esquece da constante, né? Constante geral. E aí, a gente pode também pensar que aquela função primitiva original que a gente achou, vamos supor esse f maiúsculo de x, na verdade é um caso particular da família de funções, a família mais geral, esse g de x, é um caso particular em que a constante é zero. É só isso. Então tem um monte de constantes que você pode substituir, inclusive o zero, né? Muito bem. Vamos lá, uma consequência dessa proposição é que se você conhece duas primitivas, né? Se você tem duas primitivas, vamos chamar de G e de F, sempre usando duas maiúsculas para simbolizar as funções primitivas, tá? Então você tem G de x e F de x como primitivas de F de x. Então a diferença entre essas duas primitivas vai ser simplesmente uma constante arbitrária, uma constante C. Aí você pode calcular, né, se for o caso. Você tem, então, um monte de respostas, né? A diferença entre duas respostas quaisquer é uma constante, né? Simplesmente passa para cá, né? G menos F é igual a C. Tudo bem. Beleza. Bom, então eu vou pensar na primitiva, na ideia de primitiva, e vamos aplicar isso para uma situação onde, que a gente já viu, onde a derivada de uma função f' de x é igual a zero. Vamos imaginar num certo intervalo. Eu nem conheço essa função inteira, mas eu sei que a derivada da função f' de x é igual a zero num certo intervalo, numa certa região ela dá zero. O que eu vou dizer, que eu posso concluir? Que a primitiva desse f' de x vai ser um f de x que é constante
é uma constante qualquer. A família de primitivas, nesse caso, vai ser o conjunto de todas as constantes que eu puder imaginar, um conjunto de constantes. Tá? Derivada igual a zero, as primitivas. Então, se você pensar graficamente, eu nem fiz aqui o desenho, né? Mas se você tem uma derivada que fica ali bem no eixo, né? A derivada igual a zero, então as primitivas vão ser retas também, porque no plano cartesiano, porque são constantes, né? Constante, então ela vai... E aí você pode ter várias retas, né? Sei lá, é o x igual a 2, é o x igual a 5, é o x igual a 30. São simplesmente retas horizontais, todas elas primitivas daquela derivada que é igual a zero no intervalo que a gente está considerando. Muito bem. Talvez agora a gente já possa, então, passar por uma definição fundamental. Eu vou definir agora que se uma função f maiúscula de x é primitiva de f de x, então aquela expressão geral f de x mais c é a integral indefinida de f de x. E agora vem a notação que a gente vai usar até acostumar, né? Eu vou representar a integral, no caso integral indefinida, com este símbolo aqui, ó, né? Puxadinho aqui. Integral, a gente lê integral de f de x em relação à variável x, né? Dx, vai ser f maiúsculo de x mais c. Então, essa já é a notação da integral, né, que tem esse símbolo, e também a gente já vê aquela forma de responder, de colocar o resultado de forma mais geral. Você tem a primitiva e soma uma constante arbitrária. Deixa C mesmo, para deixar C mesmo. Tá? Muito bem. Aí a pergunta é, será que alguém imagina por que é que o que parece esse símbolo da integral? Vamos usar a imaginação, vamos pensar que ele pode ser uma estilização, um design visual assim arrojado de uma letra. Que letra seria essa? Hein? Do F. Oi? Do F. Do F? O S, acho, né? Ó, dá pra gente... Pega um S, uma letra S, e vai esticando bastante. Se você esticar bastante, se for uma imagem, né? Você estica, depois você espreme, na verdade você chega nesse sinal, nesse símbolo de integração. Então ele é um S de sapo, né? Estilizado. E a gente pode associar, mas isso vai fazer sentido mais para frente, mas a gente pode associar essa letra com a ideia de soma. Quando a gente calcula uma integral, a gente está fazendo uma soma de um monte de quantidades pequenininhas, né? Então a soma vai dar essa expressão da primitiva, tá? Então a gente vê que essa notação integral de f de x em relação à variável x, a gente sempre vai escrever aqui, ó, a variável, né? Essa notação representa todas as famílias, toda a família de primitivas de f de x. Tá todo mundo ali. Agora, a gente vai ver algumas propriedades, né, das integrais indefinidas. Então, por que é integral indefinida? Integral indefinida é porque o resultado dessa operação de integração, como vocês estão vendo, é algo geral, é uma família de funções, então ainda não está totalmente definido, né? E não é um número específico, né? Você está calculando, se você vai usar essa técnica para calcular uma área, por exemplo, você quer como resposta um número, você quer, sei lá, 50 metros quadrados, né? 80 centímetros quadrados, né? Ok, e isso seria uma integral definida. Você define começo, fim, calcula e acha o número. Por enquanto, a gente vai treinar simplesmente ao fazer a operação de integração numa função e gerar uma outra função, uma família, né? Que a gente está chamando de família de primitivas. Então, ela ainda é uma integral indefinida.
Ok. Mas a gente, na verdade, fez isso também com a derivada, né? Lembra? A gente ficou treinando a derivada e tal, até chegar nas aplicações. Bom, agora num caso específico e tal. A gente começou a calcular a área, minimização de área, maximização e tal. Bom, primeira coisa que a gente pode dizer como propriedade, essas propriedades, gente, são aquelas assim intuitivas, né? A gente meio que adivinha isso. Olha lá. Suponha que K, esse K maiúsculo, é uma constante diferente de zero, né? Então, se você tem a integral de K vezes uma função f de x, em relação à variável x, isso vai ser igual a K vezes a integral da função f de x, né? Em outras palavras, é análogo ao que acontece com derivada, né? A derivada de 5x ao quadrado é igual a 5 vezes a derivada de x ao quadrado, ou seja, a constante você pode tirar da derivação. E aqui, a constante você coloca em evidência e ela sai da integral. Beleza? A gente vai usar isso bastante. Muito bem. Mais alguma? E aí aquela outra que é básica também, intuitiva, né? Que a gente pode pensar dando duas funções, f de x e g de x, definidas no conjunto dos reais. Deixa eu só colocar um negrito aqui, eu acho que é justo. Tá. Então, tem duas funções definidas no conjunto todos os reais, e aí eu posso fazer duas operações com elas, né? Fáceis. Eu posso fazer a soma e a subtração. Então, olha lá. A integral da soma f de x mais g de x em relação à variável x é igual à soma das duas integrais. Integral de f de x mais integral de g de x. Mesma coisa vale para a subtração. Então, a integral da subtração, f menos g, duas funções, é igual à subtração das integrais, integral de f menos integral de g. Então, é mais ou menos aquelas coisas que a gente já supõe, já imagina, né, que acontece. Beleza. Vejamos agora. Que mais? Agora a gente vai começar a ver algumas... Agora a gente é complicado, olha só. A gente vai ver algumas regrinhas, né? Na verdade, eu estou colocando na forma de... chamando de tabela, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver tabela de integrais, vocês vão achar umas tabelas ótimas, imensas. Ontem eu fucei, achei uma que era uma tabela de integrais indefinidos, quando eu fui ver, eram 110 integrais. Fórmulas, não... né? Fórmulas gerais de integrais. Então, para você ter uma noção de quanta coisa, né?